に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias e Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E, assim como na semana passada, hoje eu estarei trazendo uma teoria por vlog, que é o que teria acontecido se a Mitsuri Kanroji, se eu estiver falando meu sobrenome errado, que eu não sei ao certo o nome, se Kanroji aí da Mitsuri, não sei falar ao certo, o que teria acontecido se a Mitsuri encontrasse o Tanjiro e a Nezuko no lugar do Tomioka. Então, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Então, deixa o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. Primeiro, vamos analisar bem aqui como é que ela iria agir naquela situação. As coisas não mudariam, tipo, a família do Tanjiro seria assassinada, a Nezuko viraria um Oni, o Tanjiro iria com ela procurar ajuda. Só que aí, no meio das montanhas, enquanto eu estivesse caminhando com a Nezuko acabaria atacando ele. Só que antes que ela pudesse devorar o Tanjiro, fazer qualquer coisa com ele, a Mitsuri iria aparecer no lugar do Tomioka. E qual seria a atitude dela? Bom, ela faria basicamente a mesma coisa que o Tomioka. Iria impedir a Nezuko de machucar o Tanjiro. Eu não acho que ela mataria a Nezuko logo de cara. O Tomioka não fez isso, então acho que ela também não faria isso. E dessa forma, ela acabaria explicando tudo pro Tanjiro sobre os Onis, como é que a Nezuko virou um Oni. Ela ia querer matar o Tanjiro não, nunca. Ela ia querer matar a Nezuko, mas o Tanjiro conseguiria convencer ela muito mais fácil que o Tomioka a não matar a Nezuko. Ela tudo que restava pra ele e tal. E a Mitsuri ficaria comovida com isso, porque são irmãos, ela também teria pena dele. Ele não mataria a Nezuko. Ele ainda faria aquele mesmo negócio que o Tomioka fez lá do bambu, pra Nezuko não morder ninguém. E a Mitsuri ainda também teria aquele mesmo arrependimento do Tomioka. Já que nessa história dele no lugar do Tomioka, ela teria o mesmo arrependimento de não ter... De que se ela tivesse chegado mais cedo, ela poderia ter impedido a família do Tanjiro de ser morta. O que nós sabemos que não seria o caso. Independente se fosse a Mitsuri ou o Tomioka, ambos seriam mortos pelo Muzan caso chegassem mais cedo. E aí, como é que seria daqui pra frente? Bom, eu acho que... Bom, a Mitsuri, eu não acho que ela mandaria o Tanjiro treinar com alguém, pelo menos não ainda. Ela provavelmente iria resolver treinar o Tanjiro e... para poder ele se tornar um caçador de Onis. Isso para que possa matar os Onis e futuramente encontrar uma cura para sua irmã. Significa que ela ia treinar o Tanjiro e iria ensiná-lo a respiração do amor. Seria bem interessante isso. Ela também cuidaria do Tanjiro e cuidaria dos dois e iria treiná-los. Tudo bem que ela é uma pilaia meio ocupada, mas ela conseguiria tempo lá para treinar o Tanjiro. Assim ela ia treinar o Tanjiro, a Nezuko iria dormir que nem na história original. E o Tanjiro acabaria aprendendo a respiração do amor, que teria todas as suas 6 formas. Mas aí que tem um probleminha que temos aqui. Eu não acho que o Tanjiro não conseguiria aprender a respiração do amor. Eu analisei minha respiração do amor e com a Mitsuri treinando, o Tanjiro conseguiria aprender. E possivelmente nessa história o Tanjiro tem uma força bruta maior do que na história original, já que tipo, a Mitsuri entre os Hashiras, ela provavelmente é a terceira Hashira que tem a maior força física entre os Hashiras. Então, ela conseguiria ensinar bem pro Tanjiro e ele seria mais forte fisicamente, sem contar que a própria Mitsuri seria bem mais forte nessa história. E o Tanjiro iria ser mais forte fisicamente e iria saber a respiração do amor. O problema, galera, é que a respiração do amor não é uma respiração tão poderosa. É poderosa? É, mas nem tanto assim. Então, depois de mais ou menos um ano de treinamento, a Mitsuri, ao ver que o Tanjiro já teria aprendido a respiração do amor e tal, mas que não é uma respiração assim tão boa, apesar de que ele consegue usar direitinho, o que ela faria? Bom, ela provavelmente iria pedir pro Kyojuro Rengoku ensinar o Tanjiro a respiração das chamas. É claro que ela iria falar com o Rengoku lá, explicar tudo pra ele lá sobre o Tanjiro, a Nezuko que aconteceu com ele, e assim o Rengoku não ia querer ser contra a Nezuko, não ia querer matar ela nem nada do tipo. E vocês podem me perguntar, por que a Mitsuri pediria pro Rengoku especificamente treinar o Tanjiro? Bom, galera, pra quem não sabe, foi o Rengoku que treinou a Mitsuri. E com base na respiração das chamas, a Mitsuri criou a respiração do amor.
E detalhe, ela só não usa a respiração das chamas porque não é apropriado para o corpo dela. Já para o Tanjiro seria outra história, poderia com certeza aprender a respiração das chamas. Como resultado, o Tanjiro iria para casa do Rengoku e o Rengoku ia começar a treiná-lo. E o Tanjiro também estaria muito bem com o irmãozinho do Rengoku. O problema seria o pai do Rengoku, que teria problemas lá com o Tanjiro por causa do Benichama Mafuda, da respiração do sol. E aí que teria o ponto nessa história muito importante, galera. Pelo fato do pai do Rengoku com certeza resolver o Tanjiro e tal, o Tanjiro acabaria pesquisando sobre respiração do sol, à medida que treinava com o Rengoku também. E assim acabaria pesquisando e lembraria do Hinokami Kagura, como é que funciona, e também ele não só treinaria a respiração das chamas, mas também, sempre que possível, treinaria o Hinokami Kagura e aprenderia a usar a respiração do sol aos poucos. E aí, galera, quanto à respiração das chamas, pelo que eu pude ver, também com os ensinamentos do Rengoku, não seria algo tão difícil assim do Tanjiro aprender a respiração das chamas. Sem contar, galera, que enquanto o Rengoku estivesse ocupado, o Rengoku iria dar pro Tanjiro um livro. Pra quem não sabe, galera, o Rengoku aprendeu a respiração das chamas. Não foi treinando, tipo, o pai do Rengoku não treinou o Rengoku, não. O Rengoku, ele estudou a respiração das chamas num livro lá e aprendeu como usá-la. O Rengoku ia dar esse mesmo livro pro Tanjiro para ele poder aprender a respiração do sol, a respiração das chamas, enquanto ele não pudesse treinar o Tanjiro por estar em missões. E assim, depois de 2 anos de treinamento, na verdade eu digo 2 anos ao todo, que tipo, da Mitsuri e com o do Rengoku. Assim, depois de ter treinado com 2 pilares, sabendo também a respiração do amor e das chamas, e um pouco também da respiração do sol, podendo usar o Hinokami Kagura também, mas ainda daria aqueles probleminhas lá, mas ele já saberia usar. Assim, o Tanjiro ia para a seleção final, e para falar a verdade, aquela seleção final seria bem mais forte do que na história original, pois esse Tanjiro seria bem mais forte do que aquele Tanjiro do início do anime, já que ele teria a respiração das chamas e a respiração do amor, por fato de ter treinado com 2 pilares. E aí ele estaria bem poderoso, porque ele também teria a respiração do sol, mas não poderia usar tão bem assim. Ele teria a Hinokami Kagura, que poderia usar se quisesse, mas não é recomendado. Ele iria participar da seleção final, e as coisas não mudariam muito com o na história original. Ele ainda ia despertar a marca do caçador ali e venceria o mesmo Oni que matou o Sabito, mas diferente da história original, o Oni não iria reconhecer o Tanjiro como a Orokodaki, nada do tipo, e ele só mataria ele por ser um Oni, e o Oni ia atacar o Tanjiro por ser humano, mas não tem aquela mesma cor da história original. E no final, o Tanjiro passaria da mesma forma que na história original. E as coisas mudariam depois que ele já tivesse passado na seleção final. Assim que ele tivesse passado, ele ia até a Mitsuri. Ou provavelmente para casa da Mitsuri. Galera, eu não sei onde a Mitsuri mora, então tô supondo as coisas aqui, tá? Porque eu não sei onde a Mitsuri mora, para falar a verdade. Aí ele ia até onde a Mitsuri tá, iria encontrar com a Nezuko depois de ficar dormindo aí por 2 anos. Se mudar, que eu acho que a Mitsuri daria um jeito de fazer o mesmo que o Orokodaki fez, pra Nezuko ver os humanos como sua família e os Onis como inimigos. Assim, as coisas não seriam como na história original, sem contar que a Mitsuri ficaria orgulhosa do Tanjiro, galera. Sem contar, galera, que eu acho que a Mitsuri, cuidando da Nezuko nesse tempo, eu acho que ela veria a Nezuko como uma irmã mais nova, ou até uma filha se bobear. E se a Mitsuri e o Tanjiro poderiam virar um casal, eu vou ter que analisar isso ao decorrer do vídeo, tá bom? Vamos continuar. E aí, o Tanjiro agora seria um caçador de Onis. Os primeiros Onis que ele enfrentou, além dos da seleção final, aqueles Onis ali também não seriam tão difíceis. Já sabiam 2 inspirações e o Hinokami Kagura, se ele quisesse usar, ainda com a ajuda da Nezuko, eles seriam derrotados até com mais facilidade do que foi na história original. E aí, quando ele encontrasse com o Muzan, também não seria diferente. As coisas começariam a mudar quando ele encontrasse com a Tamayo e o Yushiro, acho que é o nome dele, Yushiro. Eles têm a mesma conversa da história original. E aí, quando chegasse a luta com aqueles 2 Onis enviados pelo Muzan, seria diferente, já que aqueles Onis seriam derrotados com mais facilidade, já que o Tanjiro saberia a respiração das chamas e a respiração do amor. E com essas 2 respirações, podendo usar qual ele quisesse, ele não teria muitas dificuldades para derrotá-lo. Se bobear, ele até usaria a respiração das chamas numa forma purgatório e venceria os 2 Onis com facilidade. E ainda recolheria o sangue deles e entregaria para Tamayo.
E aí mais pra frente acabaria encontrando com Zenitsu, que seria igual. E aí quando chegasse a luta com aqueles ex-Lu inferior 6, bom, a luta seria até que mais fácil também, porque o Tanjiro seria mais poderoso nessa história. Olha, já que por ter treinado com 2 pilares e saber 2 inspirações diferentes, na verdade 3, mas ele não usaria a terceira por enquanto. Assim ele derrotaria aquele ex-Lu inferior 6 com mais facilidade. Ele provavelmente nessa luta ele usaria a respiração do amor para derrotar ele. Caso não fosse suficiente, ele não poderia usar a respiração das chamas. Observação, galera, não conheço direito as formas dessas 2 respirações, mas tudo que vocês precisam saber é como ele agiria para derrotar eles, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui essa história. Continuando mais pra frente, com o negócio lá com o Inosuke. Bom, a diferença do negócio com o Inosuke é que chegaria mais cedo, e o Zenitsu não teria sido tão espancado quanto na história original, já que ele teria derrotado o ex-Lu inferior 6 com mais facilidade. Assim, o Inosuke, as coisas seriam um pouquinho diferentes, porque o Tanjiro seria um pouquinho mais forte fisicamente, né? Porque ele teria treinado com a Mitsuki, mas não mudaria tanto as coisas. E aí, continuando a história, quando chegasse no arco lá da montanha e tivesse que enfrentar aqueles Onis, bom, ele provavelmente mataria o Oni Aranha Pai. Na verdade, não dá pra ter tanta certeza, já que, apesar dele estar mais poderoso, aquele Oni ainda era bem poderoso para esse Tanjiro. Bom, o Inosuke provavelmente ainda lidar com ele como na história original, enquanto o Tanjiro iria lidar com aqueles mesmos Onis da história original, mas o ponto é quando ele chegasse para enfrentar o Rui, o Lu inferior 5. Como seria essa luta? Com o Tanjiro sabendo 2 respirações e ainda tendo conhecimento da respiração do sol e podendo usar o Rinnegan Kamikagura. Ele seria derrotado com mais facilidade, galera, tanto que a espada do Tanjiro talvez nem quebrasse nessa história, já que pelo fato de ele estar lutando contra um Lu inferior 5, depois de já ter treinado com 2 pilares e saber 2 respirações, na verdade 3, né? O Rui seria derrotado com mais facilidade. Talvez ele nem precisasse usar o Rinnegan Kamikagura para essa luta. Talvez ele usasse, talvez, mas teria que ser complicado. Eu acho que ele provavelmente só usaria o Rinnegan Kamikagura caso a espada dele quebrasse, como na história original. Caso não quebrasse, o Rui seria derrotado com mais facilidade. Foi mal uma mensagem chegou aqui, tá? Mas não é importante. Dessa forma, o Rui seria derrotado com mais facilidade, já que o Tanjiro sabia das inspirações. O Rinnegan Kamikagura talvez nem tivesse utilidade nessa luta, porque o Rui seria derrotado com mais facilidade. E aí que as coisas vão começar a mudar aqui na história, galera. Vão mudar bastante. O problema, galera, agora seria o Tomioka iria chegar. E aí o que aconteceria aqui quando o Tomioka chegasse? Bom, eles não iriam se conhecer mais. O Tomioka ficaria surpreso por o Tanjiro ter conseguido derrotar um dos 12 Kizukis. E se ele conseguisse ver o Tanjiro usando algumas das respirações do amor e das chamas, ele provavelmente perguntaria pro Tanjiro onde foi que ele aprendeu essa respirações. E o Tanjiro responderia que a respiração das chamas ele aprendeu com um Rengoku, porque ele foi treinado pelo Rengoku. Provavelmente eu até falei que foi treinado pela Mitsuri. E o Tomioka ia ficar surpreso. Só que aí o problema, galera, é Nezuko. A Nezuko ainda teria na mesma caixa como na história original, já que eu vejo a Mitsuri ou o Rengoku fazendo uma pra Nezuko, que nem na história original. Não um deles fazendo pra Nezuko. Só que aí ficaria a questão, galera. O Tomioka provavelmente sentiria a Nezuko ali. E aí que começaria aqui os problemas. Existiriam 2 possibilidades, galera. Haveria uma grande luta entre Tanjiro, sabendo usar 3 respirações, treinado por 2 pilares, junto da Nezuko, contra Tomioka, Kanao e Shinobu. E tipo, mesmo que o Tanjiro conseguisse derrotar o Tomioka, que eu acho que não aconteceria, a Shinobu e a Kanao ainda iriam aparecer em algum momento. Então o que eu acho que aconteceria aqui? Ele provavelmente conseguiria convencer o Tomioka sobre a Nezuko, que ela é boa e tal, e ainda mais quando a Nezuko ainda mais porque nessa luta é bem provável que pro Tanjiro estar mais poderoso, mesmo assim o Tomioka, galera, ele ainda é um Hashira, é muito poderoso. É bem provável que a Nezuko ela acabasse entrando na frente de algum ataque do Tomioka para proteger o Tanjiro, algum ataque que fosse muito perigoso. E assim, depois de ver isso e também ouvir as palavras do Tanjiro sobre a Nezuko, ele provavelmente ia ficar do lado do Tanjiro e da Nezuko. E o que aconteceria? A Kanao e a Shinobu iriam aparecer. A Kanao não ia aparecer logo de cara. Porém, a Shinobu tentaria atacar a Nezuko. Só que nessa história o Tanjiro, por ainda estar com muita energia e estar bem mais poderoso que na história original e bem mais ágil também, quem defenderia o ataque que seria usado contra a Nezuko pela Shinobu seria o Tanjiro.
E aí, podemos ter uma conversa tipo, por que você tá defendendo um Oni, porque o Tomioka não matou esse Oni, mas... Enfim, o Tomioka mandaria o Tanjiro sair dali com a Nezuko, e ele iria. Só que aí, a Kanao ia aparecer, só que ela não conseguia surpreender o Tanjiro. Então, provavelmente, o Tanjiro ia ficar lutando com a Kanao, enquanto a Nezuko fugiria. E aí, logo após um pequeno tempo de luta entre os quatro, seria avisado que Tanjiro e Nezuko teriam que ser levados lá para a mansão Ubiashi, e que lá, acho que é a mansão Ubiashi, se não me engano, foi aquele lugar, para ter reuniões com Hashiras e tal, para os dois serem julgados. E o que aconteceria, o Tanjiro seria nocauteado pela Kanao, ou pelo Tomioka, ou pela Shinobu, e a Nezuko seria colocada naquela caixa e seria levada junto com o Tanjiro para a reunião dos Hashiras. Aí que o negócio vai começar a complicar aqui, galera. Vamos lá, e como é que seria na reunião dos Hashiras? Bom, primeiramente o Tanjiro ainda não estaria muito ferido e nem nada do tipo. E a Mitsuri também estaria preocupada com o Tanjiro e com a Nezuko pelos acontecimentos, e o próprio Rengoku também. Eles não teriam aqueles mesmos pensamentos da história original, eles teriam que resolver aquilo. O problema, galera, seria quanto o Obanai. Na história original, sabemos que ele só se importava com o Tomioka por não ter matado a Nezuko e tal, dopado e tal, pedindo matar a Nezuko, mas sabemos que ele é apaixonado pela Mitsuri. E como é que ele ia reagir ao saber que a Mitsuri cuidou do Tanjiro e da Nezuko, e foi ela que não matou os dois, e que ainda convenceu o Rengoku a não matar a Nezuko também, ainda cuidar do Tanjiro e tal. Vamos lá. As complicações agora seriam as seguintes, galera. O Tanjiro, ele estaria 100%, quase que 100%. E o que aconteceria? Galera, considerando que ele também tem uma força bruta bem maior do que na história original, sendo que na própria história original, mesmo cansado, ele conseguiu se libertar daquelas cordas, ele também conseguiria nessa história, mas eu acho que por enquanto não. Ele ia tentar se explicar para os outros Hashiras lá sobre a Nezuko, que ela nunca matou nenhum humano e tal. E esses Hashiras que ele teria que convencer seriam Uzui, Gyomei, Sanemi e Obanai, já que Shinobu ela não teria exatamente uma opinião, Mitsuri, Tomioka e Rengoku ainda estariam do lado deles. E tem um Ichiro Tokito que não teria muito ligando para a situação, né? Só que a complicação chegaria agora, galera. Quando o Sanemi chegasse, ele estaria com a caixa da Nezuko. E o que aconteceria? Galera, a Mitsuri, nessa história, ela veria a Nezuko como uma irmã mais nova, ou até uma filha. Ela jamais deixaria o Sanemi esfaquear daquele jeito. Se o Sanemi tentasse esfaquear a Nezuko, que nem na história, o Tanjiro e a Mitsuri iriam protegê-la. O Obanai não fez nada na história original. O Rengoku provavelmente também não faria nada, já que ele não iria matar a Nezuko ainda. Então é discutível quanto ao Rengoku, mas a Mitsuri, eu não tenho dúvida nenhuma, galera, que a Mitsuri iria impedir o Sanemi de fazer aquilo que ela fez na história original. Ela pode não ser tão rápida, mas ela seria rápida o suficiente para conseguir impedir o Sanemi de esfaquear a Nezuko. Aí ela salvaria a Nezuko de ser esfaqueada pelo Sanemi, e o Tanjiro, ao ver aquela situação, ele iria se libertar das cordas e iria pegar sua espada para poder defender a Nezuko junto da Mitsuri. Só que aí podendo ter uma discussão lá, onde a Mitsuri acabaria revelando lá sobre que ela cuidou do Tanjiro e da Nezuko, que ela não matou a Nezuko, que ela treinou o Tanjiro, que ela cuidou da Nezuko por 2 anos, e o Rengoku também diria que ele concorda com a Mitsuri e tal, que ela tá do lado dela, que não vai deixar machucarem a Nezuko, e aí teria... Aí, apesar do Tomioka não iria fazer nada por enquanto, né? Mas... Aí teria 2 Hashiras mais o Tanjiro para proteger a Nezuko do Sanemi. O Sanemi tentaria atacá-los, mas quando ele fosse fazer isso, o Buyashiki ia chegar. E aí os Hashiras iriam se ajoelhar e a Mitsuri e o Rengoku falariam quem é o Buyashiki lá, o senhor Uraka. Eu vou chamar de Buyashiki, tá bom? Não sei o nome certo dele. Assim, eles falariam pro Tanjiro se ajoelhar e ele acabaria se ajoelhando. Ele faz as mesmas coisas da história original, só que diferente da história original, o Tanjiro estaria ali, os que estariam do lado da Nezuko e do Tanjiro seriam o Rengoku, a Mitsuri e provavelmente o Obanai. Porque, bom, considerando ele, como ele é apaixonado pela Mitsuri, ele provavelmente ia concordar com ela sobre a Nezuko e tal, já que se a Mitsuri concordou, ele talvez concordasse, mas não teria uma opinião tão grande assim. Ainda mais, alguma conversa seriam simplesmente da história original. Só que aí quando o Sanemi quisesse provar lá que a Nezuko é do mal e que vai atacar humanos, aí que complicaria.
provavelmente o Rengoku, a Mitsuri e o Tanjiro teriam que ser impedidos para não deixar o Sanemi machucar Nezuko. Na verdade, eu acho que o Rengoku não precisaria não, mas a Mitsuri precisaria. O Obanai seria impedido pelo... O Tanjiro seria impedido pelo Obanai e a Mitsuri teria que ser impedida, acho que pela Shinobu ou por outro Hashira, tipo o Kyomi, por exemplo. Acho que provavelmente seria a Shinobu que iria interromper a Mitsuri para não fazer nada. Assim, provariam que a Nezuko não é do mal. E assim, as coisas continuariam, mas haveria a grande diferença aqui, galera. Vocês sabem o que é preciso para se tornar um Hashira, galera? Para se tornar um Hashira, você tem que ou matar 50 Onis, ou ser Tsukigoku de algum Hashira, ou aí esse Hashira acaba se aposentando ou morrendo, e você vira Hashira no lugar dele. Mas outro meio é matar um dos 12 Kizuki. No caso, os 12 Kizuki são os 6 Luas inferiores e os 6 Luas superiores. O Tanjiro matou, nessa história, teria matado o Lu inferior 5, o Rui, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de Tomioka, Nezuko, nem nada. Com isso, o Tanjiro seria promovido a um pilar. O Tanjiro se tornaria um Hashira. O Buyashiki até falaria isso, que o Tanjiro agora também é um novo Hashira. E que Hashira o Tanjiro seria? Ele provavelmente seria o Hashira do Sol, já que ele teria a respiração do Sol e tal, e ele acabaria se tornando o Hashira do Sol. E assim ele participaria da reunião dos Hashiras, e assim que a reunião dos Hashiras acabasse, ele iria para a Mansão da Borboleta junto da Shinobu. E o Tanjiro e o Inosuke e o Zenitsu estariam lá. E aí, bom, as coisas mudariam bastante, galera, com o Tanjiro sendo um pilar. Ele seria o pilar do Sol. A notícia que o Tanjiro agora é o pilar do Sol acabaria se espalhando. E o Muzan, saber disso, ele já começaria a suspeitar que o Tanjiro teria respiração do Sol. E o próprio Kokushibo também, quando ficar sabendo disso. O que seria um problema bem grande. Um Hashira tendo sabendo a respiração do Sol. Que seria um problema para os Onis, né? Uma coisa, a notícia se espalhando. E aí, com a história continuando, o Tanjiro também ia treinar na mansão na borboleta, faria canais melhor, sendo que só usar aquela moeda, falar mais e tal. Treinaria com o Tanjiro e com o Zenitsu e o Inosuke, que eles também ficariam surpresos por o Tanjiro agora ser um pilar. Como a espada do Tanjiro não seria quebrada, mas como ela ficaria muito danificada, ele provavelmente teria que mandar fazer uma nova do estado em que ela estava, ou pelo menos para consertar aquela. E ter aqueles mesmos problemas lá com o Haganezuka. E aí, continuando a história, vamos para o Trem Infinito. Como seria no Trem Infinito? Bom, para começar, temos que ver a partir do momento que ele foi enfrentar o Lu Inferior 1, o Emo. Como seria? Bom, naquele primeiro confronto com o Emo não mudaria muita coisa. A diferença é que ele derrotaria o Emo usando a respiração do amor. O problema é que assim que o Emo revelasse seu trem, bom, as coisas poderiam facilitar um pouco, com o Tanjiro sendo um Hashira e sendo tão poderoso quanto nessa história, ainda mais com o Rengoku estando ali. Aí as coisas seriam mais fáceis e o Emo talvez fosse derrotado mais rapidamente nessa história. E com o Tanjiro sabendo o Hinokami Kagura, a regeneração do Sol e tal, ele provavelmente derrotaria o Emo mais cedo e não ficaria daquela mesma forma que estava quando ele usou o Hinokami Kagura para derrotar o Emo. Ele provavelmente também não seria ferido daquela forma, para aquele idiota mal agradecido, mas poderia ser mais rápido e também mais ágil. E aí, com 2 pilares, o trem infinito estaria bem protegido. O problema seria o Akaza. O Akaza ainda iria chegar nessa mesma história. E aí ele queria matar os 2 Hashiras que estavam naquele trem. Primeiro ia oferecer lá pro Rengoku se tornar um Oni. E a luta dele seria mais ou menos a mesma da história original. Como o Rengoku ele estaria mais forte nessa história, por ter treinado com o Tanjiro e tal, ele teria um pouco mais sorte, mas não mudaria muito as coisas nessa luta. Só que temos que ver o seguinte, galera. Como se desperta a marca do caçador? Ficando próximo de alguém que tem a marca do caçador. Só que, galera, nessa história, assim como na história original, o Tanjiro ele não despertaria a marca do caçador até chegar lá na seleção final. Então, mesmo o Rengoku estando junto do Tanjiro, treinado com ele por muito tempo e tal, é improvável que o Rengoku teria a marca do caçador nessa história. Ainda teria. Mas, mesmo sem ela, o Tanjiro que é um Hashira, estaria lá.
Ele saberia da respiração do sol. E o Akaza provavelmente já saberia que o Tanjiro é um Hashira. Ele provavelmente também ia oferecer pro Tanjiro a chance de se tornar um Oni. E aí, com o Tanjiro, a partir que ele viria que a luta estava complicada pro Rengoku, ele ia ajudar o Rengoku. E pro Rengoku saber do poder do Tanjiro, ainda mais com ele sendo um pilar, ele deixaria o Tanjiro ajudar ele. Talvez o Inosuke ajudasse? Talvez, mas não dá pra ter certeza. E como seria essa luta? Bom, com Rengoku e Tanjiro lutando juntos, ainda mais com o Tanjiro podendo usar a Hinokami Kagura e as suas 12 formas, na verdade a inspiração do sol e tal, mas vocês não entenderam? Com os dois lutando juntos, o Akaza seria derrotado? Eu acredito que não, mas os dois conseguiriam aguentar lutar com o Akaza até o sol nascer e o Akaza acabaria fugindo. É claro que não seria tão fácil assim, mas ele conseguiria fugir da mesma forma que na história original. Agora, o Rengoku não morreria dessa vez, galera. Ele continuaria vivo. E como seriam os próximos arcos? Bom, um Rengoku vivo, continuar aqui nessa história, provavelmente ele não iria para o distrito do entretenimento. Na minha teoria da semana passada, em que eu disse que o Rengoku iria para o distrito do entretenimento caso tivesse sobrevivido ao luta contra a casa, bom, nessa história ele não iria. Por quê? Porque junto o Uzui iria o Tanjiro, que é um pilar. Com isso, o Rengoku não precisaria, porque 2 pilares já seria mais do que o suficiente para lidar com o possível Lua Superior que estivesse lá. E assim como seria esta missão? Bom, com o Tanjiro nessa missão, as coisas mudariam quando chegasse a luta contra a Daki. Quando chegasse a luta contra a Daki, ela seria derrotada mais rapidamente. Provavelmente a Nezuko nem precisaria atingir aquela forma Oni dela, bombada, vamos dizer assim. Só que aí com a Daki sendo derrotada, tendo sua cabeça cortada, o Gyutaro iria aparecer. Assim que a luta começa a ser complicada, ela começa a reclamar com o Tanjiro, começa a chorar, e aí apareceu o Gyutaro. E aí teria um problema, seriam 2 Onis contra o Tanjiro. O Tanjiro provavelmente teria muitos problemas para lidar com o Gyutaro, mesmo sabendo 2 inspirações, sendo Hashira e tal. É claro que a Daki ficaria satisfeita de lutar com o Tanjiro pelo fato dele ser um Hashira. Eu também já saberia que ele é um Hashira. Aí seria diferente, quando não estiver perguntando onde é que tá o Hashira, essas coisas, provavelmente só perguntando onde é que tá o outro Hashira, né? Mas enfim, continuando, o que eu achei acontecer nesse ponto aqui da história? Bom, nesse ponto da história, o que eu vejo acontecendo seria basicamente o seguinte. Com a Daki sendo derrotada mais cedo e o Gyutaro também aparecendo mais cedo, o que aconteceria seria que haveria a luta de Tanjiro versus Gyutaro e Nezuko versus Daki. E como seria essa luta? Bom, a da Nezuko contra a Daki seria basicamente a mesma da história original, com algumas pequenas diferenças, mas nada demais. O problema seria que a Nezuko acabaria ficando descontrolada e querendo devorar humanos. Só que aí a esse ponto, o Uzui, o Inosuke e o Zenitsu acabariam chegando. E aí o Uzui iria lutar com o Gyutaro. É possível que o Tanjiro acabasse informando pro Uzui sobre o Gyutaro e tal, sobre os poderes dele, para que ele ficasse esperto. Enquanto o Zenitsu e o Inosuke iriam lidar com a Daki. Assim o Tanjiro iria acalmar a Nezuko, fazer ela dormir e botar ela de volta na caixinha dela. E assim como seria agora, com o Tanjiro sendo o pilar lutando junto. Bom, a Daki seria derrotada da mesma forma que na história original pelo Zenitsu e pelo Inosuke. E quando ele tivesse que enfrentar o Gyutaro, seria bem diferente da história original, já que com os dois lutando juntos e o Tanjiro sendo bem mais forte nessa história, o Gyutaro seria derrotado mais rapidamente e os dois Onis seriam derrotados bem mais rápido. Dessa forma, galera, os dois seriam derrotados e a espada do Tanjiro talvez não quebrasse. Na verdade eu acho que sim, pelo esforço, mas o Uzui não acabaria se aposentando. É bem possível que ele despertasse a marca do caçador nessa luta, se bobear. Mas enfim, com os dois Onis derrotados, eu acho que o Tanjiro ainda ficaria daquela mesma forma da história original, em coma, dormindo e tal. Por quê? Porque na luta contra o Gyutaro ele seria envenenado também, da mesma forma que na história original. Mas, as coisas aconteceriam dessa forma e o Inosuke não seria coisado no coração. E aí, continuando a história, como seria o arco da Vila dos Ferreiros? Bom, primeiro que a relação do Tanjiro e da Mitsuri seria bem melhor. Agora temos que analisar aqui. O Tanjiro e a Mitsuri seriam um casal? Galera, olha, entre os tipos de demônios aí que nunca aconteceu, eu queria que o Tanjiro tivesse ficado com a Mitsuri. Por que esse casal não aconteceu? Porque o Oba gostava da Mitsuri e porque a Mitsuri morreu. Mas como seria nessa história, eles seriam um casal? É uma pergunta complicada de se dizer, galera. Os dois serem mais próximos, já vimos também que eles se dão muito bem, os dois juntos.
é possível que os dois acabassem ficando juntos. O problema é que eles poderiam acabar tendo uma relação de irmão e irmã ou de mãe e filho. A Mitsuri poderia acabar vendo o Tanjiro como um filho e a Nezuko também como uma filha. E aí, como seria? Eles seriam um casal ou não? Olha, galera, na minha opinião, se eles seriam ou não um casal, eu acho que talvez. É uma pergunta complicada dizer se os dois seriam um casal, ainda mais considerando as situações. Mas como os dois ficariam juntos por um ano inteiro lá, porque eles têm os treinamentos e tal, com a Mitsuri cuidando do Tanjiro, eu acho que com certeza os dois acabariam se apaixonando. E ainda mais com o Tanjiro agora sendo um pilar, eu acho que eles poderiam acabar se apaixonando sim. Eu acho que esse namoro começaria na Vila dos Ferreiros, lá, quando os dois estivessem juntos. Eu acho que a partir dali eles começariam a namorar os dois. E é possível também, galera, que a Mitsuri ficasse mais tempo na Vila dos Ferreiros nessa história, por causa do Tanjiro que estaria lá. Já que ambos não conseguem passar tempo juntos por serem pilares, ela ficaria junto do Tanjiro. E assim ela seria presente quando o ataque da Lua Superior 4 acontecesse. Os acontecimentos lá do Tanjiro e Tokito seriam basicamente os mesmos, com a exceção de que seria um pouco mais difícil o Tokito derrotar o Tanjiro, por o Tanjiro ser um pilar agora estar bem mais forte do que na história original. E aí, continuando aqui a história, galera, quando o ataque da Lua Superior 4 acontecesse, a Mitsuri estaria presente lá, e aí ela já começaria a lutar com ele logo de início. E aí teríamos Tanjiro, Hashira, mais Nezuko, Full Power e Genya contra a Lua Superior 4. Como seria nessa história? O Antengo ainda seria derrotado como na história original. E também eu vejo que a Nezuko ainda ficaria imune ao som nessa história. Olha, apesar de que teria algumas possibilidades de não, mas eu acredito que sim. Ela ainda ia ficar imune ao som nessa história. E aí teria a reunião dos pilares e o Tanjiro ia participar também nessa história. E eles acabariam falando sobre a marca do caçador. O Tanjiro também falaria, já que ele foi o primeiro a despertar. Depois a Mitsuri, que também despertaria, só que nessa história seria bem mais rápido e fácil para despertar. E o Tokito também. O Tanjiro não saberia explicar, mas o Tokito daria uma leve explicada sobre a marca do caçador. E o treinamento pilar seria diferente, já que o Tanjiro ele não iria treinar com pilar, já que ele ia ser um dos que treinaria os caçadores. Ele treinaria lá os caçadores e ia treinar o Zenitsu e o Inosuke. E o Murata e vários outros caçadores, já que ele seria um pilar e também acabaria enfrentando outros pilares nesse treinamento. Quem eu acho que ele enfrentaria? Eu acho que ele provavelmente enfrentaria o Uzui, que estaria vivo nessa história. É o mais provável. Ou ele poderia acabar enfrentando a Mitsuri, ou o próprio Rengoku, já que o Rengoku também estaria vivo. E aí teremos todos os Hashiras vivos, teremos 10 Hashiras nessa história. E aí, com o Tanjiro treinando os Hashiras e com a Mitsuri e o Rengoku sendo mais forte nessa história, e como seria mais pra frente? Bom, agora no Castelo Infinito, como eu acho que seria. Diferente da história original, dessa vez o Tanjiro estaria junto da Mitsuri. E onde ficaria o Obanai e o Tomioka? Bom, o Tomioka eu vejo ele indo ajudar a Shinobu a lutar contra o Doma. E o Obanai ainda tentaria enfrentar a Lua Superior 4 na Kimi. E como seria? Bom, o Tanjiro e a Mitsuri acabariam enfrentando o Akaza. Como seria essa luta? Bom, a presença da Mitsuri faria muita diferença. Ainda mais com o Tanjiro sendo o Tanjiro e a Mitsuri sendo um casal ali. Como eu acho que seria bom, a Mitsuri seria mais forte do que na história original e já teria a marca do caçador. E com o Tanjiro também sendo bem mais forte do que na história original, os dois também teriam uma ótima sincronia lutando juntos contra o Akaza, e o Akaza acabaria sofrendo bastante. O maior problema da Mitsuri, galera, é que ela não é muito rápida, mas provavelmente treinando com o Tanjiro acabaria coisando essa fraqueza. E aí, os dois Tanjiros derrotariam o Akaza de uma forma semelhante ao que o Tomioka e o Tanjiro derrotaram ele na história original. Ambos ficariam feridos e cansados, mas acabariam se ajeitando lá e tal. O Tanjiro também, nessa história, ainda despertaria um mundo transparente para derrotar o Akaza. A diferença é que ele saberia o Hinokami Kagura muito melhor do que na história original. Com o Akaza derrotado, eu falei que o Tomioka ainda ia enfrentar o Doma, mas vale lembrar, galera, que o Rengoku e o Uzui também estão vivos. O que significa que esses 4 Hashiras enfrentariam o Doma. E a luta contra o Doma nessa história seria Uzui, Rengoku, Shinobu e Tomioka junto de Kanao e Inosuke contra o Lua Superior 2, Doma. O Doma lutaria bem a sério, mas assim que os 4 Hashiras despertassem as suas respectivas marcas do caçador, o Doma acabaria sendo derrotado. E aí, como seria a luta contra o Muzan? Bom, nessa história, o que eu vejo de diferente nessa história?
Eu acredito que nessa história, por o Tanjiro estar presente ser mais forte, a própria Mitsuri também, eu não acho que a Mitsuri morreria, mas infelizmente, o Obanai ainda morreria. E nessa luta, por ter 10 Hashiras, na verdade seria não, porque o Tokito infelizmente ainda morreria pro Kokushibo. E aí como seria essa luta? Bom, o Tanjiro seria bem mais poderoso nessa história, saberia bem melhor a inspiração do sol. Provavelmente não estaria tão ferido e nem teria perdido um olho na luta contra o Muzan. E aí com o Tanjiro quase que 100% lutando contra o Muzan, e ainda ele usando a Hinokami Kagura e todo o seu poder, e todo o potencial da marca do caçador, conseguindo lutar todas as 12 formas da respiração do sol, ele lutaria com tudo contra o Muzan. E ainda teria 8 Hashiras ajudando ele nessa luta. Mas juntamente também da canal do Inosuke e do Zenitsu. E com todos eles lutando juntos, o Muzan seria derrotado na mesma história original. Porém, ainda seria derrotado pelo sol. A diferença é que a Mitsuri não morreria, mas infelizmente o Obanai ainda morreria. A Shinobu talvez morresse? Talvez, mas por fato dela ser muito rápida, ainda mais com a marca do caçador, e ainda talvez que saia do outro para cuidar com os feridos, talvez ela não morresse. E assim, o que aconteceria? O Tanjiro acabaria ainda virando um Oni. A diferença é que teria várias Hashiras para poder lidar com ele, e a Shinobu ou a Kanao, uma delas, ou até mesmo a Mitsuri acabaria dando a cura lá, que transformaria o Tanjiro em um humano. E como seria daqui pra frente com a derrota do Muzan? O que aconteceria seria basicamente o seguinte: a Mitsuri provavelmente acabaria se casando com o Tanjiro, já que nessa história, por eles se darem tão bem, ter sido tão bem juntos e tal, e também com o Obanai infelizmente tendo morrido pro Muzan, o que aconteceria seria que a Mitsuri acabaria ficando com o Tanjiro, e os dois acabariam se casando e tendo filhos. E também a Shinobu ficaria com o Tomioka, caso ela sobrevivesse a esta luta. O Uzui ficaria com suas esposas, porque o cara já é casado. O Sanemi ainda estaria vivo também, o Tomioka também, hein? E o Rengoku, sei lá, talvez ele acabasse arranjando alguma esposa, mas não dá pra ter certeza. E o Inosuke ainda ficar com um Aoi, e o Zenitsu ia ficar com a Nezuko. Se eu tivesse que escolher alguém pra ficar com o Rengoku, provavelmente ia escolher a Kanao, já que, bom, como o Zenitsu não ficaria com o Tanjiro, provavelmente não ficaria com mais ninguém, né? Então ou fica com o Rengoku ou tem que arranjar outro marido, né? Então basicamente é isso que aconteceria se a Mitsuri encontrasse o Tanjiro e a Nezuko em vez do Tomioka. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal para mais itens. Então esse foi o vídeo, galera, valeu, falou e fui!